Você vai se lembrar que semanas atrás eu falei da reforma silenciosa do Flamengo, que tinha só um titular de 2019, de Arrascaeta. Essa reforma no Palmeiras tem sido silenciosa e muita gente não está entendendo esse nível de oscilação do Palmeiras que tem a ver com isso. Vamos pegar o time do ano passado e vamos comparar com o time de hoje. Um ano atrás, quando você tinha o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Zé Rafael e Gabriel Menino, Arthur, Rafael Veiga e Dudu e Rony, são 5 titulares diferentes. A defesa, ela está composta igual. O Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Às vezes o Mike como ala, às vezes muda o sistema para jogar com 3 atrás. Muitas vezes sai, a maior parte das vezes sai, faz a saída de jogo com 3, mas defende com linha de 4. Mas aí você tem Aníbal Moreno, ganho, indiscutível. Estevão, Lázaro, Hendrick como ponta de lança, Lopes na frente para falar do time que jogou contra o Independente Del Valle. Aconteceu uma situação curiosa, né? Na coletiva, o Abel foi perguntado sobre o Lopes estar jogando como meia. E o Abel fez uma correção. Deixa eu fazer uma coisa, pediu licença para fazer a correção. Quem jogou como meia foi o Hendrick. Então, no 4-2-3-1, o Hendrick jogava aqui. É que no movimento, o Hendrick vem para cá, o Lázaro vem para cá e o Piquerez passa por aqui. Mas veja que são 5 jogadores diferentes em relação a um ano atrás. E vai acontecer mais. Por quê? O Piquerez vai para a seleção do Uruguai e o Gomes vai para a seleção do Paraguai. Então você vai ter Luan e você vai ter Vanderlan. E ele falou ontem sobre o Vitor Reis, que é o zagueiro talentoso que está jogando, treinando no time de cima. E o Naves. Os dois vão jogar. Naves e Vitor Reis. 2 jogadores da base. Porque o Gustavo Gomes vai para a seleção do Paraguai. Então tem uma reforma que é silenciosa, que impacta na oscilação do futebol do time e que é inevitável. É inevitável. Jogue o Veiga bem ou jogue o Veiga mal. O Veiga jogou mal contra o Atlético Paranaense e bem contra o Liverpool do Uruguai. Jogue bem ou jogue mal, vai ter que mudar coisas porque vai ter jogadores convocados. Vai haver jogadores convocados. Então, vai ter que passar por uma reforma mais rápida do que o Abel desejaria. Mas o Abel disse que adora esse tipo de desafio. Um desafio, né, PVC? Quando você Sabe que é desafio? É engraçado. Mas é engraçado, eu aposto que muita gente que está vendo a gente, você manifesta aí, se eu estiver falando bobagem. Nem lembrava do Arthur. Provavelmente. Mandem aqui no chat, não esquece de deixar o like, que ajuda muito o nosso programa. E hoje a gente tem uma conquista para comemorar. A Copa do Mundo Feminina será no Brasil em 2027. Eu me emocionei, PVC, porque eu cobri a Copa Feminina pela primeira vez, agora nessa da Austrália, e foi incrível, e eu fiquei muito feliz que o meu filho vai ter a chance de ver uma Copa de pertinho, né? Já que em 2014 ele não estava por aqui. E vai ser a abertura no dia 24 de junho, provavelmente, né? Ainda pode mudar um pouquinho, mas vai pegar o período de férias escolares de julho, vai terminar final de julho, os 2 jogos, tanto de abertura quanto a final, no Maracanã, e aí vamos usar 10 dos 12 estádios da Copa de 2014. Ficaram fora só Arena das Dunas em Natal e Arena da Baixada em Curitiba. Então, passando rapidamente para você saber se vai poder assistir aí no seu estádio, teremos jogos no Beira-Rio, em Porto Alegre, na Arena do Corinthians, em São Paulo, no Maracanã, no Mineirão, em Belo Horizonte, na Fonte Nova, Salvador, Arena Pernambuco, no Recife, Arena Castelão, em Fortaleza, Arena Amazonas, em Manaus, Arena Pantanal, em Cuiabá e Mané Garrincha, em Brasília. Uma notícia excelente, porque é a primeira vez que a Copa do Mundo vai ser realizada aqui no nosso continente. Tem tudo para trazer um investimento e a transformação que a gente já vê acontecendo na Europa há mais tempo, né, PVC? Agora, será que vai vir com esse investimento e esse olhar, tanto da FIFA e da CBF por aqui? Eu acho que a questão é mais do que o investimento da FIFA e da CBF, Domi. Eu acho que o grande avanço que pode haver
é a mobilização da população. Porque eu vivo dizendo uma coisa que é... o Brasil ser o país do futebol, das meninas e meninos, dos homens e mulheres, e eu digo isso sempre em ordem alfabética, depende de você dar uma bola de futebol indistintamente para o seu filho e para sua filha. Eu vivo dizendo, e isso é cultural. Isso é cultural. Tem problema nenhum você dar outro tipo de brinquedo, mas só vai jogar futebol um menino se ele receber uma bola de futebol. E a mesma coisa vale para a menina. Eu jogava basquete no Continental quando eu tinha 11, 12, 13 anos. E o Continental era um clube que tinha basquete masculino forte, nas divisões de base. O Continental era muito forte no basquete masculino e no vôlei feminino. Mas não tinha basquete, naquela época não tinha basquete feminino e vôlei masculino. Então, eu quando tinha 11 anos de idade, entendia que o basquete era o esporte masculino e o vôlei era o esporte feminino. Era o que estava se mostrando para mim, né? E isso é o que aconteceu com a vida inteira quando você cresce vendo só meninos jogando futebol. A grande Isso vantagem... eu acho que você tem um ponto aí interessante, né, dessa questão da bola, de ser também entregue para as meninas, mas eu e as mulheres ao meu redor, por exemplo, tinham acesso à bola, mas aí não tinham onde jogar, porque não tinha um apoio dos clubes, das instituições, e eu acho que ver as meninas jogando em casa uma Copa do Mundo pode ser esse Mas eu estou empurrãozinho. dizendo, o Domi, toda vez que falam que o Brasil não é o país do futebol, eu respondo que o Brasil é o país do futebol jogado. Porque futebol você joga na praia, na beira do rio, na várzea do Rio Tietê, no passado, na rua. Eu jogava bola no asfalto. Eu jogava bola com uma bola de plástico no asfalto. E cansei de estourar o dedo chutando. Então, o problema é cultural. Então, a grande vantagem de você trazer a Copa do Mundo para cá é você difundir. Tem algumas outras vantagens, vou falar rápido para a gente conversar com mais gente, que são: essa Copa não tem construção de estádio, então o risco de ladruagem é menor. E essa Copa já definiu todas as sedes, então o risco de conluio político para levar a Copa para lá ou para cá não existe. São algumas vantagens. Então, algumas vantagens que essa Copa do Mundo Feminina tem. Mas o grande ganho é a difusão do esporte, da modalidade. Perfeito, PVC. Vamos colocar no nosso papo a Valesca Araújo, gerente operacional da equipe que participou dessa candidatura do Brasil, que derrotou a candidatura da Europa. Valesca, bom dia para você. Obrigada por participar aqui com a gente. Eu sei que você está num fuso diferente, né? Que você está na Tailândia, onde foi apresentada e escolhida a candidatura do Brasil como sede da Copa do Mundo. Queria que você trouxesse sua visão de quem está aí nos bastidores, do que a gente pode esperar dessa Copa, não só em termos de tamanho de evento, mas também de legado para o Brasil e para a América. Boa noite, obrigada aí pelo espaço nesse momento de euforia, de comemoração, né, de ter conquistado esse direito, esse privilégio de levar uma Copa para a América do Sul pela primeira vez, né? Então, acho que a gente já fez um pouquinho da história aí, primeira vez que uma Copa Feminina é votada no sistema FIFA, e o Brasil já chegou levando pela primeira vez para a América do Sul. Então, a história feita, ela já está. O nosso grande conceito nisso era fazer uma Copa do Mundo além dos 64 jogos. E vai muito pelo que vocês estavam falando, né? A parte cultural, você trazer o esporte feminino, um futebol feminino concreto para a realidade das pessoas. Porque muitas vezes não se vê o menino jogando, mas não se vê a menina jogando, como vocês estavam comentando. E uma Copa do Mundo ela vai trazer para os olhos de todo mundo que estiver ali próximo um alto nível do futebol feminino sendo jogado no Brasil, sendo jogado próximo dessas pessoas, próximo da casa, no centro de treinamento, no estádio e tudo mais.
Essa, para mim, é a grande diferença de você trazer uma Copa do Mundo nesse momento em que o futebol feminino se encontra, né? Que ainda é um momento de desenvolvimento. A gente começou, alguns anos atrás, a desenvolver o futebol feminino de uma forma geral na América do Sul. Ele já avançou, mas ainda há muita coisa. Há tanto uma necessidade de desenvolvimento como um potencial a se desenvolver. Então, acho que essa vinda, ela casa exatamente com isso, com essa possibilidade. E, claro, vai ser um catalisador, uma plataforma, né, para se acelerar esse processo de evolução, mas muito também do que a gente for fazer, né? A gente que eu digo país, a gente que eu digo é todos os envolvidos do esporte, do futebol, né? Não é só mais um evento esportivo, mas sim uma possibilidade de grandes transformações. Perfeito, Valesca. Tem muita gente mandando mensagem aqui. Obrigada, gente. Como o Ricardo falando que com certeza vai ser um espetáculo incrível. Eu estou nessa expectativa também, Valesca. E ontem a gente viu imagens muito legais, né? Das mulheres tendo protagonismo nessa candidatura brasileira. A gente viu um discurso do presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, voltado para isso também. E eu queria saber se aí nos bastidores você sente que está indo além do discurso, que realmente a CBF está com esse olhar, embora um pouco tarde, né, na minha humilde opinião, mas se isso está rolando de fato na prática, ou foi só aquele para inglês ver, né, entre aspas? Esse processo de candidatura ele começou em abril do ano passado, então ele está fechando um pouquinho mais de um ano. Fomos 3 mulheres convidadas a gerir, né, a direcionar, né, e criar todo o conceito e tudo mais. Óbvio que a gente teve algumas contribuições muito valorosas de outras pessoas que não estavam diretamente envolvidas no projeto, mas sim, foram 3 mulheres que encabeçaram esse projeto. A CBF, como a entidade que solicitou o direito, né, de se candidatar a uma Copa do Mundo, porque para a FIFA tem que ser através da CBF, a gente teve todo o apoio de verdade, real, não só da CBF, como da Conmebol e como do governo federal. A gente desenvolveu um conceito, a gente aprovou com a CBF e hoje foi, né, hoje aqui ainda na Tailândia, foi o ponto alto. Como a gente trabalhou esse conceito, a apresentação que a gente criou dentro de um conceito que vai muito além dos 64 jogos, foi um momento marcante. Eu não posso dizer que foi isso que fez com que os países votassem no Brasil, porque acho que a grande maioria já vem meio com o voto decidido e é um ou outro ali indeciso que vai na emoção. Mas a gente conseguiu mostrar que é isso, e realmente, nesse ano, a gente teve todo o apoio, e não só o apoio do presidente Edinaldo, como uma carta branca. Falou, façam, eu confio. Claro que a gente aprovava com ele, chegava, pedia auxílio com algumas dificuldades que a gente estava tendo, e a CBF trabalhou muito em prol, né, da gente conquistar isso também. Foi um trabalho em conjunto, mas com mulheres à frente e realmente com apoio total. Valesca, eu vou fazer mais uma observação que uma pergunta, mas eu queria que você comentasse, porque acho que pode ser sensacional você ouvir parte do que eu estava falando agora há pouco. Quando a Copa do Mundo... Eu não estou entre aqueles que dizem que a Copa de 2014 teve legado zero para o Brasil. Não acho. Não acho. Acho que teve legado, seja que tem a ver com a Olimpíada também, seja o VLT no Rio de Janeiro, seja o VLT em Cuiabá, seja obras de metrô em Fortaleza, seja os estádios. E o Brasil nunca teve tanta gente dentro de estádio, em média, como tem hoje, o que tem a ver com os estádios terem melhorado. Mas a gente sabe que o legado deveria ter sido maior do que foi. Maior do que foi. E a gente sabe que não vai ter construção de estádio, não vai ter corrupção no estádio, que não tem conluio político, como quando o Gilmar Mendes levou toda a comitiva da FIFA para Cuiabá e passou 1h30 em Campo Grande, 2 dias em Cuiabá, enfim. Tudo que a gente noticiou naquela época. Fiquei muito feliz de a Copa estar nas 5 regiões do Brasil. Nas 5 regiões do Brasil. Porque quando foi para 2014, se dizia assim: mano, Cuiabá não é Pantanal. Mas tem que ser em Belém, mas não tem que ser em... Por que tem que ter Copa na Amazônia? Porque o Brasil é a Amazônia. O Brasil também é a Amazônia. E difundir é levar. O Brasil tem que jogar futebol em 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E uma última observação que é a seguinte: nesse momento que o planeta está deixando claro que quer expulsar os seres humanos de cima dele, porque senão o planeta vai morrer,
né? Estamos falando da tragédia do Rio Grande do Sul, o Centro-Oeste e a Amazônia, é uma maneira também de mostrar que se você destruir o cerrado, como o Brasil está destruindo, para plantar soja, não vai ter irrigação para a Amazônia. Isso vai impactar numa tragédia no Rio Grande do Sul. Então, é disso que você fala quando você está falando, é disso também que você fala quando você está falando de a Copa além dos 64 jogos? A sustentabilidade não só ambiental, ela foi levada como um dos pilares, né? Sustentabilidade social, que é justamente já ter os estádios prontos, a gente utilizar esses estádios prontos, porque estádio o Brasil tem em todo lugar, né? A gente poderia ter optado por levar outros estádios que colocar em cidades que não tiveram oportunidade, vamos fazer agora. Não, a ideia foi isso, sustentável. Então, estão rodando, a grande maioria roda semanalmente, como eu falei. Sim, é uma sustentabilidade social. O que está acontecendo no entorno desses estádios? O que a gente pode trazer, renovar nesses estádios novamente em termos de operação, não de renovar de estrutura e tudo mais. Claro, uma pintura, um ajuste vai ter que ter, mas não ter grandes montantes, né? E a valorização também dessa parte cultural. As 5 regiões, o nosso mote da campanha era a água, que ela permeia o Brasil todo, né, do Amazonas até o sul. Tem as riquezas naturais passam, e aí não só ela, né? É muito nisso. E aí também tem uma série de eventos que estão para acontecer que a gente quer que culmine com 2027, né? Passando pela COP, passando pelos critérios que a gente se comprometeu em cumprir até 2030, passando pela Copa do Mundo como uma forma de concretizar o catalisador não só para o futebol feminino, mas para todos esses pontos importantes que é o que permeia hoje a necessidade da gente sobreviver no mundo. E é incrível que hoje a gente está recebendo parabéns de uma série de pessoas e tudo mais, e veio um dos patrocinadores e falou assim: cara, a gente está com vocês para fazer a primeira Copa do Mundo totalmente com energia renovável. Isso já é uma abertura, assim, né? A gente vai conversar sobre isso, certeza que vamos conversar, vamos tentar, vamos conseguir, não sei se 100%, mas que a gente vai tentar e vai buscar fazer, sem dúvida alguma. E é muito isso, é a questão social também, de você colocar o pessoal local para trabalhar, o pessoal local para girar em torno de uma Copa do Mundo, e não só trazer gente de fora e tudo mais, né? É muito por esse lado. O pessoal está te ligando para dar mais parabéns, né? Muito bom. Ó, 2 mensagens aqui para a gente encerrar. O Paulo Ursão falando que futebol feminino é uma realidade, não tem como não gostar. O Timão tem que se espelhar no futebol feminino, fazer igual no masculino, exatamente. E o Thiago Lima lembrando aqui também do potencial turístico gigante. Olha a última Copa Feminina, a gente acompanhou, né? A Copa da Austrália e da Nova Zelândia, o potencial de turismo, de receita, de audiências na TV, os números impressionantes, estádios lotados, e a gente tem certeza que também vai acontecer por aqui no Brasil. Valesca, muito obrigada por trazer essas informações de bastidores. Boa noite para você na Tailândia e parabéns por esse trabalho aí na candidatura do Brasil. Obrigada pela discussão que traz os pontos também importantes que não só o jogo, né? Isso que eu gosto muito de falar, porque a gente tem que trazer uma transformação. O jogo pelo jogo, a gente já teve 2 Copas no Brasil. A gente tem que ter algo muito maior do que isso. O Brasil pode ser o país do futebol de novo. E para ser o país do futebol de novo, é das meninas e dos meninos, dos homens e das mulheres. Perfeito. E de todos os com essa comum, né? De todos os gêneros. Eu estou falando por causa do feminino e masculino. Sim, exato. Maravilhoso. Acho que a gente pode encerrar depois dessa frase. Eu acho que é isso que a nossa equipe, pelo menos, apoia, né? E vocês também, né, que ficaram com a gente até o finalzinho, mandaram mensagem, mandaram likes. Obrigada demais. A gente se reencontra segunda-feira, 11 horas da manhã, ao vivo. Valesca, bom final de semana para você também, PVC, e até breve. Obrigada.